Paz do Senhor, meus amados. Nesse domingão eu quero ministrar uma palavra muito importante, muito séria ao seu coração, ao meu coração, né? Todos que estão ouvindo essa live. Vamos de mensagem da palavra de Deus nessa tarde, que está em Josué, capítulo 7, versículo 10. Presta atenção, meu irmão, que é uma palavra muito importante. É uma palavra onde o Senhor nos ensina. Josué 7,10 diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Meu irmão, palavra gravíssima, né? Seríssima, mas de bastante ensinamento para a nossa vida. Josué era líder do povo de Deus. Sempre o povo de Deus tem que ter um líder para não se corromper. E Josué, como líder, Deus falava, Deus dava direção, Deus mostrava as coisas, Deus não deixava nada oculto. E Deus fez ele derrotar os inimigos, né? Deus dava direção, Deus era com ele. Deus é conosco sempre, meu irmão. Mas a santidade tem que habitar na casa do Senhor, na nossa vida, no meio do povo de Deus. Tem que habitar a santidade, a obediência, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala, do jeitinho que Deus quer. E a Bíblia diz que Jericó tinha sido derrotado, uma potência naquela época, uma cidade assim intransponível. Deus derrubou os muros, deu vitória para o povo de Deus. Porém, Ai, que era uma cidade meio pequena, vamos dizer assim, que era uma cidade insignificante, se fosse comparada a Jericó, uma cidade muito pequena. Porém, meu irmão, na hora que o povo foi pelejar contra Ai, eles pereceram. Deus entregou o povo de Deus na mão dos inimigos. E aí quando Josué foi clamar, o Senhor falou: levanta, por que você está prostrado aí? Por que você está prostrado, Josué? Se levanta. Tem pecado no meio do povo de Deus. Tem erro, tem desobediência, tem mentira, tem engano, né? Tem tudo de ruim. Por isso eu entreguei os inimigos, vocês, né? O povo, na mão dos inimigos. Então, meu irmão Josué, o Senhor falou: olha, santifica o povo, santifica as tribos, santifica, porque Deus é santo e Ele habita no meio de um povo que tem que ter santificação, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor deu a direção para Josué: Josué, se santifica, que amanhã eu vou passar, né? E no meio de cada família, cada tribo, e eu vou te mostrar quem fez isso. Na onde está o pecado, na onde está o erro, na onde está a mentira, na onde está o engano. E Josué fez conforme Deus mandou, porque eu e você, meu irmão, a gente só tem vitória se a gente fizer o que Deus quer. Pode ser bênção, mas se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. Pode você achar que vai ser bênção, né? Mas se não for como Deus mandou, não vai dar certo, vai dar errado, porque Deus sabe o início, o meio e o fim das coisas. Ele sabe como trabalhar, como fazer, e a gente só precisa obedecer e caminhar conforme Deus tem mandado. E aí o Senhor, né, mostrou ali, meu irmão, que Acã, que era um líder das tribos ali, de uma tribo também, ele estava o quê? Em pecado. Ele tinha pegado. Quando eles foram lá destruir Jericó, o Senhor tinha falado: olha, vocês vão destruir essa cidade, eu vou entregar nas suas mãos, mas eu não quero que você pegue nada dessa cidade, porque tudo vai ser considerado como anátema, né? Tinha guerras que Deus, ele entregava a riqueza, né, a prosperidade daquele povo na mão do povo de Deus. Além do povo de Deus ganhar a guerra, eles ainda conseguiam trazer os despojos da guerra, ou seja, tudo, né, as armas, tudo aquilo que ficou da guerra eles podiam trazer. Mas Jericó, o Senhor deu uma ordem, não é para levar nada de lá. E Acã, ele pegou, ele e sua família, eles levaram, né, como está dizendo aqui no versículo 21, a capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Ou seja, e ele falou: cobicei, tomei, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ou seja, no meio daquelas várias milhares de pessoas,
Existiam pessoas boas, de coração bom, que obedeciam a Deus, e existiam pessoas desobedientes, né? Mentirosas, enganadoras. Então eu quero dizer que o resultado dessa mensagem, né? Eu não vou ministrar ela longa, porque eu tenho tentado fazer lives menores, até para você poder ouvir até o final. Porque eu sei que muitas pessoas, quando é muito longo, acabam não ouvindo. E a minha intenção é que você aprenda a palavra de Deus, é que você escute a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero ministrar para você ter entendimento dessa palavra. E aí, meu irmão, o Senhor falou, quando achar o anátema, o erro, o pecado, o engano, vocês vão fazer o quê? Vão queimar essas pessoas, amados. Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, tá? E Deus, porque todo mundo pensa que Deus faz coisa boa, é só amor, mas Deus também é juiz, justo juiz. Ele não julga como juiz dessa terra, que condena quem não deveria condenar, né? Que não condena quem deveria estar preso, mas enfim, Deus é o justo juiz. Então a Bíblia diz que Ele falou, quando você achar, porque Deus já sabia quem era, onde estava, quando foi pego, Deus sabia tudo. Mas Josué não, Deus estava trazendo a revelação para Josué de onde estava o anátema, né, pego em Jericó. E quando Deus mostrou para Josué, Ele falou, olha, quando você achar, você vai queimar essas pessoas, você vai matar. E foi assim, meu irmão, que aconteceu, né? A Bíblia diz no versículo 20... que Acã, ele falou, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eu fiz assim, assim, começou a contar tudo. E no versículo 21 ele disse onde estava, e Josué enviou mensageiros até a tenda de Acã, achou conforme Acã falou, e a Bíblia diz no versículo 25 que todo Israel apedrejou eles com pedras e os queimaram a fogo, né, conforme Deus mandou, Deus determinou. Então eu quero dizer para você, através dessa mensagem, meu irmão, foi tirado o anátema, o pecado, a mentira, o engano do meio do povo de Deus. Mas houve morte, houve consequências difíceis, duras, houve consequências graves. Então a mensagem que eu trago nesse domingo para a nossa vida, né? Nesse momento que nós estamos vivendo é o seguinte: faça a vontade de Deus, meu irmão. A vontade de Deus, por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda naquele momento, porque nem tudo a gente entende na hora, e servir a Deus não é para você entender, é para você obedecer, porque Ele tem o melhor para nós. Então a lição que eu aprendo com essa mensagem, eu quero passar para você, é que independente de você achar que é bom ou ruim, faça o que Deus mandou. Vai ser vitória para sua vida. Tá achando que vai ser ruim? Por exemplo, talvez Acã pode ter visto tanta riqueza ali em Jericó e pensado, por que eu não posso pegar isso aqui? Porque não pode, porque Deus tinha dito, não pegue. Porque Deus tinha falado, não é para levar nada dessa terra, nenhum despojo de guerra de Jericó vocês vão levar. Então uma ordem de Deus é uma ordem absoluta, não tem como a gente contestar, não tem como a gente querer fazer da nossa maneira, porque com certeza nós vamos padecer, né? Perecer. Pai do Senhor, amada, nós vamos perecer se a gente fizer a nossa vontade. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, né, a gente pode até perder aqui nesse momento, mas lá na frente você vai ganhar, e você ganha sempre em dobro, porque Deus é um Deus de recompensa. Ele recompensa a sua obediência, Ele recompensa a sua fidelidade, Ele recompensa a sua verdade, integridade, seu amor, mas Ele também pune o pecado, a mentira, o engano, a desobediência, entendeu? Essa é a mensagem que eu trago aqui na palavra de Deus em relação a Josué capítulo 7, a derrota do povo de Ai ali e o pecado de Acã, né? Essa é a mensagem que eu trago nesse domingo para você. Essa live é para a gente ter atenção mesmo no que nós fazemos. Às vezes para nós parece uma coisa tão insignificante, mas é importante para Deus, porque a obediência é importante para o Senhor. O Senhor, quando Ele veio aqui na cruz, Ele morreu por você e por mim, Ele foi até o fim na obediência ao Pai, porque tinha uma ordem, tinha um propósito, tinha que ser daquela maneira para que a gente tivesse vida hoje. Então tem coisas que nós passamos hoje que a gente não entende, mas lá na frente nós vamos entender que muitas vezes é para salvação e livramento até das nossos familiares, né? Até da nossa própria vida. Então vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer o querer do Senhor, mesmo que a gente não compreenda, né?
não compreende os caminhos do Senhor, mas segue, porque lá na frente Ele vai te explicar tudo, Ele vai te mostrar o porquê tinha que ser dessa maneira. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, meus irmãos que estão me ouvindo, que vão me ouvir. Que Deus te cubra com sangue, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ensine a ser sempre obediente, que o Senhor te ensine sempre a ouvir a voz dEle, porque a gente só consegue obedecer se a gente ouvir, se a gente entender que Deus que está falando, e obedecer a Deus sempre vai trazer vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não pune ninguém à toa. O Senhor, Ele não pune ninguém em vão. Nada é injusto na presença de Deus. Deus é um Deus justo, justíssimo. E tudo o que acontece foi porque, né, a gente plantou. Tanto a coisa boa como a coisa ruim. O que acontece é plantação. Então, vamos plantar a obediência, vamos plantar a fidelidade a esse Deus que por você tudo executa. Boa tarde, né? Um excelente final de domingo para você, final de semana, que você possa curtir a presença de Deus, que é gostosa, que é, né, uma presença que te alegra, que te dá direção, que te fortalece num mundo tão hostil, num mundo tão mau. Deus abençoe e te guarde, guarde sua família, guarde a sua casa, em nome de Jesus, amém.